Vou preparar uma cadeira pro Miguel aqui, galera. Essa madrugada vai pegar fogo. Pronto, é filho, quer sentar aqui no colo do pai? Senta aqui. Pronto. Olha aqui, a câmera tá pegando ele, hein? Coloca uma cadeira pra ele do lado do pai aqui, ó. Pronto. Senão ele vai ajoelhar aqui. Ajoelha aqui um pouquinho, agacha aqui. Jesus tá pagando todos os pecados. Pronto, esse aqui é Ô, Miguel, prazer te conhecer, cara. Tudo bem? Me chamo Fábio Alves. Um prazer recebê-lo aqui no Desperte o Louco. Chegou uma cadeira. Poxa, a primeira vez que ele dobra o joelho nessa madrugada. Chega aqui, Miguel. A gente divide o microfone aqui. Que legal, cara. Ficou bonito, pai. Ô, Miguel, prazer recebê-lo aqui no Desperte o Louco. Prazer todo meu, Fábio. Um prazer. Qual que é pra você, Miguel, o personagem mais louco da Bíblia pra você? Rapaz, o personagem mais louco da Bíblia? Jesus, né? Por quê, irmão? Jesus, ele veio depois de uma série de todas as profecias e chegou com uma ideia que, para os fariseus da época, era uma ideia louca, né? Ele veio dizendo que ele era o Filho de Deus, né? Então, e que não havia salvação senão por ele. Então, para mim, ele enfrentou todos os fariseus, cometeu uma série de milagres em nome de Deus, e para os fariseus isso era uma loucura, né? Então, foi um personagem mais louco que quebrou todos os paradigmas da época e seguiu sua missão aí. Massa. Eu acompanho vocês e o pastor sabe de uma coisa. Desde quando eu fui pregador, desde o sonho de ouvir o sonho de José, a ouvir o Napoleão com aquela vozona, ao Gilmar Santos com aquela... Eu fiz uma mesa, só que eu copiei muito o Marco. E você lembra com o tempo, quando eu pregava muito, minha voz era rouca igual a sua. A gente falava no telefone, parecia ser... A coisa que eu mais gostava do mundo é quando alguém falava assim, a sua voz parece com a do Marco. Meu Deus do céu. Aí quando ele falava pra mim isso, a sua voz é igual a minha. Aquilo pra mim era uma realização. Uma realização, e eu nunca tive o ego de... Hoje eu tenho o prazer de ter o Wizard como meu mentor de negócios. Prazer de ter o senhor como mentor espiritual. Eu nunca tive esse problema de você não reconhecer a autoridade, não reconhecer quem tá acima de você. Isso é legal. E sempre eu absorvi, tipo... Eu não sei quem foi que tem uma frase que diz que você herda a unção que você honra. A frase é minha. É sua? A unção que você respeita é a unção que você atrai. É sua. Então, cara, isso pra mim é muito legal. Eu não tenho um problema de honrar pessoas. E o Marco pra mim, ele é um dos caras mais incríveis, porque eu nunca vi o Marco sentado em uma mesa pra denegrir alguém, pra falar de alguém, ou pra criticar alguém. Você teve um momento aí que você se apoiou bastante, né? Do The King, The Power. Eu esqueci a frase, como é que é? Vai, fala aí. Não, tem que falar ao vivo, vai. O senhor vai fazer isso comigo? Agora. The King, of the King, the Power, the best. De tanto falar, tem hora que eu esqueço. Não, mas tem mais. Não, é Of the King, the Power, the Best. Não, tem mais. Não. Tem mais. Você quer saber mais que eu que falei, parceiro? Tem mais. Não era curtinha desse jeito, não. Of the King, the Power, the Best. Tem mais alguma coisa. Of the King, vamos falar. Cadê o Roberto? Chama o Roberto. É só isso, né, gente? Roberto, vem cá. É só isso, não tem mais não. Cadê a cadeira pro Roberto? Vamos dar a cadeira pro Roberto aqui? Rápido, Roberto. Vem. É só isso. Não era. Roberto, a frase dele aqui... Roberto Master. Ele tá eu tô falando pra ele aqui que a frase é Of the King, the Power, the Best. Ele tá achando que é mais. Qual que é a frase completa? Fala aqui. Vai. Of the King, the Power... lá, tem o Ferris, não tem. Vai lá, vamos lá. Fala a frase completa, vai. Estão sabendo mais que eu. Of the King, the Power, the Best. Fala aqui. King, the Power, the Smile. Desmaia, tá falando. Tá vendo? Rapaz, o velhinho aqui ainda tem neurônios. Você sabe que ele virou o Roberto Master, né? Agora com o cabelo ele tá usando o cabelo do Vorcaro. Do Vorcaro. Eu já tenho problema dele chamar Roberto Marinho. Meu Deus do céu. Da Rede Globo. Agora ele tá com o cabelo do Vorcaro. Eu tô perdido. É verdade que você tá representando o Lula aqui de São Paulo? O Roberto, é que agora casou, né? E casou. Casou? Como que é o nome dele? Dela? Chama Esté. Esté Sangue. Esté, que Deus te guarde, minha filha. Que te proteja. Se tá salvo, você tem direito a um pecado capital diário e 70 por semana que tá perdoado. Lula
Nem Não, sei não, se tá vamos vivo, falar de mas coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Miguel. Vamos voltar Do pro The Miguel. King. Miguel, eu vi quando eu vi naquela época, tanto que você apanhou, porque assim, a Tá igreja, mostrando meu pé, não, né? Pior que tá. Não. Meu Deus. a igreja, você falou uma coisa muito forte, Marco. Você falou uma coisa pesada. Que o cara sai de casa pra evangelizar de madrugada, faz filme, tô evangelizando, Ganhando almas. perdoa o assassino, perdoa o homicida. Você é assassino, mas ele não perdoa o irmão dele. E uma frase que a gente pregava muito quando mais jovem é que a igreja, infelizmente, todo o exército, quando um soldado fere, o exército inimigo prefere ferir um soldado do que matar. Porque um soldado ferido, ele para 3. Um para carregá-lo, e o outro para carregar a arma dos 3 da cobertura. Mas a igreja é o único exército que abandona o soldado ferido. O que você tem a dizer disso, Miguel? Olha, eu acredito, Fábio, o que aconteceu comigo não foi só por uma parte dos crentes, da igreja em si, pastor Marcos. Eu acredito que foi uma junção de série. Foi as pessoas do mundo, as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não frequentam a igreja. Embora eu acredito que foi um grande desentendimento. As pessoas, a priori, no primeiro princípio do momento, achou que era língua estranha. Então, a primeira pancada que eu recebi foi por eu estar brincando com línguas estranhas. Aí viram que não eram línguas estranhas, era uma frase em inglês. Que of the king the power significa do rei o poder. E foi durante um culto, eu estava pregando aqui no Alphaville mesmo, e aí tinha um casal na frente assim, Deus me deu uma palavra profética. Aí eu disse, vocês vão viajar o mundo, mas tem um país específico que vocês vão. Eu não quis dizer o país direto, né? Eu usei uma hipérbole, usei um exagero e como Natan usou com Davi. Natan poderia ter chegado a Davi e ter exposto o seu pecado, mas ele usou uma parábola para dizer do pecado de Davi. Mas então eu usei a frase do país, olha, vocês vão pisar off the king, the power, the best. Aí, na primeira semana, explodiu no Brasil inteiro, as pessoas criaram esse problema todo, e aí pegaram uma série de outros vídeos meus, de profecias, de revelações, Deus me usando, fizeram um corte, né, como sempre fazem, e viralizaram isso como um meme. Porém, eu tive grandes pessoas que fizeram entender que o evangelho não era isso que eu estava vendo. De gente me batendo, de gente me chamando de bandido, gente me chamando de ladrão. E aí, uma dessas pessoas foi o pastor Marcos. O pastor Marcos teve um dia que conversou comigo e disse assim, Miguel, tudo que você está passando hoje, eu passei 3 vezes pior. Mas há uma recompensa. Você tem que ficar de pé, porque Deus te levantou. Então eu guardei aquilo para mim e me apoiei no pastor Marcos. Você já tinha proximidade com ele, não? Não, a gente tava se conhecendo ainda, mas eu sempre assisti ele, né? Desde pequeno, porque minha mãe não é crente, meu pai não é crente. Minha avó assistiu o Marco, acredita? E meus 3 irmãos não é crente. O inimigo usa muito Fábio. Jesus usa, mas Agora ele... o diabo você viu que eu tava pega. falando? Você viu que eu tava falando? Ele estava dando um testemunho. Calma. Testemunho, ele pegou. Falou, vou te dar mais wasabi. Me dá. Não, vamos dar pro Miguel também ao vivo. Não, eu não. Em sangue de Jesus. É um teste. Tá repreendido. Miguel, brincadeiras à parte, cara, mas assim, você não tinha essa proximidade com ele, mas ele foi esse cara sempre, né? Sim. Ele foi... Pra você conheceu o Marco pastor. O que mudou quando você conheceu o Marco amigo? Olha, o pastor Marcos Feliciano, para mim, eu sempre cresci assistindo a mensagem dele, o dia da aprovação. Uma das mensagens que a gente era muito pobre, não tinha dinheiro, e aí meu pai gravou num pendrive essa mensagem dele. Aí às vezes quando cortava a luz, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, ficava só na vela, ele tinha um rádio e colocava. Aí eu passava a madrugada ouvindo o dia da aprovação. Inclusive eu sei falar ela de cor até hoje. E embora meu pai não sendo evangélico, mas o único pregador que ele gostava de ouvir era o pastor Marcos. Então eu cresci ouvindo o pastor Marcos e sempre admirei o pastor Marcos. Mas quando eu conheci o pastor Marcos amigo, que me deu uma palavra, uma direção, eu vou usar aqui, eu me apaixonei, porque eu vi alguém que me apoiou num momento que ninguém queria me apoiar. Humano, né, cara? Porque, Fábio, quando a gente começa a apanhar, a gente fica meio que leproso diante da opinião pública. Ninguém quer estar perto de você, porque quem estiver perto de você vai apanhar também. Né? Então o pastor Marcos, ele comprou minha briga sem ter medo de quem fosse bater nele, quem fosse falar dele. Foi pro púlpito dos Gideões no dia seguinte, me defendeu na rede social dele. E outras pessoas que foram questionar sobre o meu caráter e minha índole para ele, ele me defendeu ainda. Então eu me maravilhei com aquilo e pude ver uma outra perspectiva dele e ver um pai, né? Uma pessoa que me apoiou
nessa fase tão difícil que foi na minha vida. Você tem quantos anos hoje, Miguel? Hoje eu fiz 16 anos. Fez 16 anos. Você já tem um histórico aí de, né, Marco, de cara de 30 anos. Né? O Miguel, ele tá acima do tempo dele, né? Além do tempo dele, melhor dizendo. Ele é um prodígio, né? É um fenômeno, é um talento único. Deus te escolheu. Só tem que ter paciência e aguentar as bordoadas da vida e transformar o limão numa limonada, como eu te falei. Quando me perguntam por que eu entro nessas polêmicas, pode ver, toda a minha defesa, eu sempre fico do lado de quem está apanhando, Fábio. Sempre foi assim. Sempre. Pode ser qualquer pessoa. Porque eu sei que é um ser humano. O que eu falei no Gideões foi tão simples, mas foi tão sincero que eu acho que calou muita gente. Eu falei, se na época que eu comecei a pregar, eu tenho vídeos meus pregando com 15 anos de idade, se na época que eu comecei a pregar existisse internet, talvez eu não teria existido mais, porque o que fizeram com o Miguel fariam 1000 vezes pior comigo, porque eu era muito mais louco. Né? Eu não tinha esse negócio de revelação, esse dom que ele tem, mas eu fazia outras pataquadas, porque eu era menino. A natureza o menino age como menino. Aí eu falei, todo mundo que fala do Miguel, a grande maioria, já teve a idade dele. Você já teve a idade dele, ele nunca teve a sua. Então a gente sabe que o jovem ele tem um ímpeto e ele erra, mas erra tentando acertar até chegar à fase da maturidade. Se a gente não tiver paciência com ele, a gente vai perder um grande pregador no futuro. A minha geração está passando. A dele está chegando, ele tem 16. Eu comecei a pregar com 13. Do jeito que ele já apanhou jovens, não, ele vai ter estrutura, ele vai ser um dos grandes profetas dessa geração. É só ter paciência e aguentar. Não é fácil. E ir melhorando, Miguel, e esmerando. Nunca é tarde para você aprender. Né? Ouve o que é bom e guarda. O que é mal, deixa passar. Interessante que tem muita gente aqui, Miguel. Ó, você que tá aí ao vivo, faz uma coisa só pra gente ver. Parece que a live deu uma congelada aqui. Faz um favor pra gente. Você que tá aí ouvindo a gente online, clica no coraçãozinho aí e coloca a cidade que você tá ouvindo o Miguel, o profeta Miguel e o Marco Feliciano. Coloca a sua cidade que você tá nos ouvindo aí, pra gente ver se tá online aqui, se tá tudo certo. E tá, cara, tá aumentando o público. E muita gente aqui, Miguel, te admirando pra caramba. Porque não tem jeito, irmão. Aquele que apanha e fica de pé. O senhor me falou uma coisa uma vez, lá em Curitiba. A viagem que a Edileuza queria me matar. Foi. Lá em Portugal eu revelei o pecado pra ela e ela me perdoou. Esse cara, uma vez, o Miguel, quando eu saí da igreja, ele tava com a viagem marcada pra onde? Pra Boston, né? Pra Boston. Aí ele me contou uma coisa. Eu falei, cara, você tá mentindo pra mim? Ele falou, não tô mentindo não. É verdade. Aí ele botou a esposa dele pra falar no telefone. Ó, você tá me devendo uma viagem, viu? A gente ia pros Estados Unidos e ele disse que Deus mandou ele em Curitiba te visitar e conversar com você. E ele foi pregar no... Aí acabou que você não tinha pregação. A gente arrumou uma pregação pra você. E de madrugada, eu lembro lá em Curitiba, antes de chegar no hotel, você me falou uma coisa. Você falou, Fábio, só tem uma coisa que supre o fracasso. O sucesso. Não tem nada que você vai fazer mais. E eu abracei aquilo ali. E hoje, ter vocês aqui no Desperte o Louco, é o que eu vejo, e esse pessoal que está comigo vê que isso aqui, esse livro de que eu escrevi, que o Wizard prefaciou esse livro, você pode procurar aí, raros os livros que o Wizard prefacia. E ele falou assim, ó, os seus livros que você for fazer, que eu tiver o prazer de prefaciar, eu faço em todos. Eu falei, pera, é o contrário, o privilégio é meu de ter o senhor. E ter vocês aqui pra mim, eu fico falando assim, eu não vou falar uma palavra pesada aqui, que senão vocês vão me matar amanhã, que vocês vão apanhar na rede social por causa de mim. Então eu vou ficar comportadinho. Eu vou despertar o louco um pouco. Mas hoje, de madrugada, porque a gente tá buscando todo dia a resposta aqui. Cara, eu costumo brincar, daquela outra porta ali pra frente, é reunião e Pix. Não tem conversa. Lá eu trabalho pra Pix, pra negócio. Daquela porta pra cá a gente fez propósito. Então da porta pra lá nós ganhamos dinheiro, pra cá a gente fez propósito. E de verdade. E nesse podcast aqui, meu irmão, o que tá tendo... aqui a gente sai chorando, a gente sai sorrindo, histórias são transformadas. Você tem noção de... madrugada tem mais de 300 pessoas online agora ouvindo vocês.
gente compartilhando, falando de coisas incríveis do Miguel aqui, gente falando de onde está. Esse garoto apanhou muito, mas eu defendi ele aqui, jovem de Deus. Então, aproveitando esse gancho que vocês estão aqui, o que vocês têm a dizer? Porque você, graças a Deus, você ficou de pé. Deus colocou do seu lado pessoas como o Marco. Tipo assim, ali eu acho que quando o Marco tá com você ali, é tipo Deus falando assim, meu irmão, vambora, tamo junto. E pra esse cara que hoje, que a igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desviados, né? Não é isso? Cresce muito, não cresce? Os desigrejados. Desigrejados. O que você, Miguel, que apanhou muito e apanha, você tem em comum com esse cara que apanha demais? O que você tem a dizer pra esse cara que tá apanhando, mas não tem a mesma força que vocês? Eu resolvi ser um diferente. Porque gente que sai da igreja, vamos dizer, o português, claro, dodói, são muita gente. Né? Como você disse, a igreja dos desigrejados é a que mais cresce. É gente que sai da igreja, para de ir à igreja, para de frequentar os cultos por causa de problemas que acontecem dentro da igreja, pode acontecer dentro de um hospital, pode acontecer dentro da polícia, pode acontecer em qualquer outro lugar. Eu decidi ser um diferente. Cansado de ver gente que saiu da igreja, pastor Marcos. Uns porque não conseguiu segurar o seu próprio eu e o seu pecado foi exposto e decidiu largar o evangelho. Outros porque quiseram viver a vida, largaram o evangelho. Outros porque não suportaram a pressão que é dentro da igreja, largaram o evangelho. Eu falei assim, a minha família, aliás, a minha mãe, meu pai e os meus irmãos, nenhum deles, Beto, é crente. Eu não posso ser mais um. Eu tenho que resistir, eu tenho que aguentar. Então, para quem estiver me ouvindo e estiver suportando qualquer tipo dessas coisas, você não pode ser um igual, você tem que ser um diferente. Como você disse, a única coisa que supera o fracasso é a vitória. Então, pastor Marco, é ir tentando até dar certo. E o nosso propósito aqui não é essa terra, o nosso propósito é chegar no reino de Deus. Mas vai haver várias acusações, vários processos até lá. Mas eu decidi permanecer, eu decidi ficar de pé. Até mesmo porque, por causa do dom que Deus me deu. O dom profético no Brasil, Fábio, é um dom muito atacado, muito perseguido, porque as pessoas não entendem. Mas eu tenho convicção e certeza de quem me chamou, pastor Marcos. Eu tenho convicção e certeza do Deus que fala comigo, da palavra que eu prego. E Deus me deu um presente, Fábio. Hoje em dia, as crianças, em grande parte, maior parte do meu público, é criança, pastor Marcos. É jovem, de 15, 16, de 10 anos de idade. Que da hora, e é um público que Deus me usou para atingir. Hoje, qualquer lugar que eu vou pregar no Brasil, esse negócio do The King, as crianças vão, The King. E aí vai para ver o The King, acaba vendo uma palavra, no final do culto acaba aceitando Jesus, acaba querendo ficar dentro da igreja, gostando da igreja. Acaba conhecendo um cara de um coração. Conhecendo Cristo. Então, é uma isca, é uma pesca que Deus me usou e tem pescado muita gente que, às vezes, um falador da internet, o crítico da internet, atacando as pessoas, não consegue atingir. Né? Então, eu dou graças a Deus porque eu não consegui ver mal nisso. Eu só vi bem. Deus me amadureceu, Deus me forjou, me conectou com pessoas incríveis, fez eu conquistar um público que eu nunca pensei em ter, e só tem benefícios isso. Não vi malefícios disso tudo, não. Em algum momento você pensou em chutar o balde daquele momento? Fábio, chutar o balde para mim foi uma palavra muito forte, mas eu pensei em dar uma trégua. Dá uma trégua. Parar um pouquinho, não parar definitivamente. Mas o diabo sempre soprou. Aliás, o diabo sopra, né? Pra gente parar, pra gente desistir. Mas eu nunca consegui tomar isso, porque eu sempre fui apaixonado pelo altar. Eu sempre fui apaixonado pela igreja. E eu não consegui me ver fora disso. Então, Deus sempre me preservou dentro disso e eu sempre quis ficar dentro disso. Não consegui sair. A verdade foi. Bravo, né, pastor? É isso. Chamado é chamado. Quem foi chamado, eu costumo dizer assim, quem foi escolhido não tem escolha. Você foi escolhido, você não tem escolha. Você tem que se entregar e deixar as coisas acontecerem. Vamos colocar o Miguel como um representante da igreja, do futuro da igreja. Qual que é o conselho que o senhor, essa madrugada, 2 da manhã, para a gente encerrar, né? Para encerrar, dá para o Miguel? Qual o conselho que você dá para ele, que para essa nova geração? Vou repetir alguns conselhos que eu já dei para ele. Primeiro, nunca deixe a noiva se apaixonar por você, Miguel.
Porque o noivo é ciumento. A noiva é a igreja. A igreja não pode ter ídolos. A igreja não pode ter os seus bezerros de ouro. Quando a igreja troca o Cristo por homens, esses homens fracassam. Tanto é que tem muitas pessoas que cresceram e desapareceram. Difícil no ministério não é chegar, é permanecer. A constância, a longanimidade, ou melhor, a longevidade do ministério se dá exatamente do seu relacionamento com o noivo. Esse é o primeiro. Segundo, respeite a noiva. Nunca fira a noiva. Não pratique extorsão com a noiva. Não roube a noiva. Apenas abençoe a noiva. Se fizer isso, Deus vai te abençoar. Vida de oração e meditação na palavra. O resto, o Espírito Santo acrescenta. Uau. Miguel, o homem quer dormir. O que você hoje, se tivesse hoje essa juventude, qual que é um convite que você faz para essa galera hoje? Que diferente da nossa época, né, pastor? A nossa galera queria saber de monte. O nosso prazer, sexta e sábado, era vigília de oração. Era o nosso prazer, não tinha negócio não tinha outras coisas, não vou falar coisas aqui para não atacar nada, mas o nosso prazer era vigília. Quando a gente era chamado para pregar numa vigília, meu irmão, era a mesma coisa que ser chamado para pregar nos Gideões. E essa geração de hoje, qual que é pra gente encerrar com chave de ouro, qual que é um convite ou uma palavra ou um apelo que você faz para essa galera? Expressar o que a gente sente não tem como, né? Porque o espírito é alguém que não tem como expressar. Mas fica o convite para que essas pessoas possam viver uma vida em santidade com Deus e uma experiência que elas nunca viveram, né? Eu sou a prova viva de que dá para ficar de pé. Isso não pode ser uma força motivacional do homem. Isso tem que ser fruto do Espírito, né? Então, pela graça de Deus, Deus me forjou para isso. E eu convido quem estiver lá fora, quem estiver no mundo, ou quem parou de estar no ministério. Inclusive, Fábio, eu não te conheço, mas eu cheguei aqui e pude ver um pouco da sua história. Escolhido não tem escolha. Deus, quando levanta, Deus não se arrepende de ter levantado. Cair é do homem. Qualquer pessoa pode cair. As pessoas podem nos derrubar. O diabo também pode derrubar a gente. Mas só tem uma força que consegue deixar a gente de pé de novo. É Deus. Então, cair, todo mundo pode cair. Eu posso cair, você pode cair, qualquer um que está nessa mesa pode ter fraquezas humanas, mas Deus aqui nos põe de pé. Então, esse convite eu faço para o pessoal da live, inclusive para você. Deus tem um plano nas nossas vidas ainda. Uau. É isso. Minha última palavra, posso deixar? Boa noite, good night. Quase isso. Eu estive na China e a China é tomada, a vegetação chinesa ela é muito interessante. A China tem muito bambu. Sabe o que é bambu? Bambu. Bambu. Verdade. Você já assistiu aqueles filmes chineses? Ou filme mentiroso, os cara voam. Já viu? Já. Tem o dragão, Black não sei Chan, o quê. Não, os filmes chineses, eles vão em cima do bambu, vão com o pezinho aqui, vão voando, né? Aqueles bambus chineses, eles têm um segredo. Estava lá e estava vendo. Quando eles plantam a semente do bambu, ela leva 5 anos, Fábio, enterrada, desaparecida para poder brotar. Uma das sementes mais difíceis de pegar no mundo. Você planta a semente do bambu, é como se você botasse uma plaquinha aqui, jaz um bambu. 5 anos o bambu chinês leva escondido. Depois de 5 anos, em 6 meses, ele cresce assim, de uma forma anormal, até 22 metros de altura. Aí a pergunta que fica é, como é que um bambu, ou algo que é tão fino, com 22 metros, não tomba? Pergunte para mim por quê. Por quê? Porque ele passa 5 anos crescendo para baixo. Vai criando uma teia de raízes que ele vai se enlaçando com outras árvores que estão por aí, vai indo para baixo, procurando lençóis freáticos de água. Ele cria uma alicerce aqui embaixo. Depois que a própria planta percebe que ela está fixa embaixo, ela cresce para cima. Pega o ensinamento. Inclusive, o senhor falou alguma coisa assim para mim parecido uma vez. Eu estava gostando do senhor, Fábio, muito angustiado no dia. Acho que no dia foi a Globo que me bateu alguma coisa assim. Eu liguei pro pastor Marcos. Eu falei, pastor Marcos, tá todo mundo me colocando para baixo. Usei essa expressão. Falei, tá todo mundo, não sei se o senhor lembra, tá todo mundo me colocando para baixo. Ele falou assim, Miguel,
toda vez que Deus falar que vai te colocar aqui, aí você inverte a altura para baixo. Você lembra disso? Lembro. Você inverte a altura para baixo. Vai ser onde Deus vai te colocar primeiro. José, o Sol e a Lua vão se curvar diante de você. O Sol e a Lua estão no cosmos. José olhou para cima. Então quer dizer que o Sol e a Lua vão se curvar. Eu vou crescer. A primeira lição que Deus dá para ele é abrir uma cisterna, jogar ela lá embaixo. Então toda vez que você tiver uma promessa de subir, primeiro aprenda a descer. Todo ministério que cresce para o alto, antes ele cresceu para baixo. Eu só estou firme até hoje porque eu apanhei demais. Minhas raízes foram fixadas aqui embaixo. Quando me perguntam como é que o senhor está de pé, eu digo, os meus pés estão fincados numa rocha. E a rocha é Cristo. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Considerações finais, Roberto Marinho. Roberto Master. Tô tranquilo. Não, eu tenho que fazer um podcast aqui com você, O Miguel. Roberto depois. estava dormindo aqui e o Fábio cutucando ele. É bom que o Brasil inteiro viu que eu conto, ele fala, não durmo não. Quero mandar Tá aí, um ó. abraço pro nosso grande amigo Duda Lisboa. Duda tá Não acordado? tá acordado? Sabe? Reverendo Duda, saudade, irmão. O Duda é o cara, irmão. O Mais Duda, que o cara. o Duda é um cara muito gente boa. Só que ele me abandonou. Por que você me abandonou? Mas eu te amo, tá, Duda? Eu estive aí em Orlando esses dias e o senhor me abandonou. Eu tô indo aí mês que Mentiu vem. pra ele? Hã? Fez alguma mentirinha pra ele, seja pequenininha. Foi. Eu acho que eu me. Será que eu menti? Foi? Aí, Se eu mentir, você me perdoa, irmão. Alguma mentirinha. se teve uma mentira. Se eu contei alguma fofoca, alguma mentira. Ele não perdoa. Não, me perdoa, pai. Pede pra ele me perdoar, pastor. Aí. Duda, pede para ele pagar primeiro você. Depois você perdoa. Não fala isso, se você. A gratidão pelos cabritos. Olha, eu fiquei do lado aqui da unção profética, eu vou ver a revelação. Vê a Você tá revelação. devendo pro Duda, paga o Duda. Agradece a Deus pelos cabritos que eu Olha, dei pra você. o Fábio, vou contar um segredo aqui, ele ficou de mandar para minha neta, a Aurora, um par de cabritinho, daqueles mini cabrito, que tem no TikTok, aqueles pulos, a coisinha mais... Eu falei para ele, é isso aqui, eu já arrumei os cabritos. E Mas ele eu mandei a mandou. foto, na foto tava lindinho. Não, a foto é desse tamanho, dá para você ver tudo pequenininho. Os cabritos estão do tamanho de uma vaca. E os cavalos? E o cavalo? Não, não, essa do cavalo nós temos que acertar hoje ainda. Assim que terminar esse podcast, tem uma outra briga com ele. Nossa, Deus. Ele falou, pastor, comprei um cavalo aqui de raça. Eu falei, deve ser raça ruim. Né? E eu preciso que o senhor ponha aí no seu sítio, né, para cuidar. Aí eu vou levar minha filha depois para brincar, tal. Ele mandou para lá uma porqueira, um cavalo buchudo. Ele é pior que o cavalo do pica-pau, Você pé tem de que tirar pano. Você tem que tirar uns 60% do que ele fala. Por isso que eu perguntei. Se falou pro Duda alguma coisa assim, mirabolante, que aí é Não, mas o pior que o cavalo ele é bonito, é um manga larga, né, cara? Eu vou ficar quieto. Porque eu tô lá sofrendo com esse cavalo. O capataz que cuida lá pra mim, o cowboy, mandou um áudio. Ele falou, pastor, fala pro doutor Fábio que esse cavalo aqui não vale nada. O cavalo. Eu acho que ele se livrou, né? Aí Não, achou pior que era não, presente. pior que a gente comprou. Ele não vou falar aqui por ética da fazenda. Compramos de uma fazenda séria, que eles cobram caro por ser cavalo de raça, documentado. Se eu Só botar não pra tem você. documento, cavalo. Não, pior que tem a Cadê? peste. Chegou lá com a Onde criança. tá o cavalo? Onde tá o documento desse cavalo? Nós temos que pedir pro cara da fazenda. Trocaram na maternidade. Trocar na maternidade. Só pode. Porque, cara, a Olha, venda do duas- cavalo foi muito bonita. É 2h23, a gente tá falando de cavalo, de cabrito. Ô, Duda, tio, tô perdoado, fiquei Eu feliz. repito, isso aqui chama-se fim de carreira. É. Duda, saudade de você, Duda. Saudade das nossas noites de conversa. O Duda mora num condomínio tão bonito lá em Orlando. E sempre que a gente vai para lá, ele tem uma área lá reservada que só ele tem acesso de madrugada, que é uma jacuzzi. Aí a gente vai lá para a jacuzzi, a gente fica lá conversando, batendo papo. O Duda é um dos meus maiores amigos hoje. Duda não, perdão, Reverendo Duda. Reverendo Duda, vai ser um prazer quando você vier no Brasil, você fazer parte do Desperte Louco. Brincadeiras à parte, o Marco sabe que a gente... Ele disse que é meu amigo. Eu não sei se ele é meu amigo, mas eu sou amigo do senhor, você sabe disso. Você é meu amigo, Fábio. Você é mais que amigo. Você é amigo de longa data. Nós já comemos 1 quilo de sal junto. Já comi um quilo de sal e assim, eu tenho um respeito e você sabe que eu sei separar bem as coisas, sabe, Miguel? Eu aprendi isso na minha vida. Eu tenho respeito pelo Marquinho, pelo Marco,
pelo Marco Feliciano, pelo deputado e pelo pastor. Ele é um guia espiritual para minha vida. A gente não muda. Então ele sempre vai ser o cara dos sonhos do José para mim. Amém. Sempre vai ser o cara que eu imitava o grito, tipo, se você tá ouvindo pra gente encerrar, adivinha? Escreve aí qual que é a frase, o grito que marca o Marco Feliciano. Qual que é a frase Ninguém que marca sabe, aí? ninguém sabe. Ninguém Você sabe falar igual? Rapaz, uma vez eu tentei imitar e deu errado. Tenta imitar aí agora, vai. Falei que tava um anjo, a não sei quantos quilômetros da igreja, parecia um bêbado na porta da igreja. Acabou com a minha mensagem. Eu, quando era jovem, eu conseguia, sabe? Era, não sei, vou tentar só aquela frase. Pode tentar aqui? O que ele falou aí? Eu não entendi. Sai da frente! Ó, o pessoal tá aqui, ó. Satanás. Sai da frente, Satanás! Quem nunca copiou isso? Para com isso. Esse foi o primeiro meme da internet do Brasil. É. Se você mesmo. digitar sai da frente, Satanás, vai ter um monte de vídeo. Foi mesmo. Tá todo mundo aqui, Jornalista entrevistando a pessoa, aí de repente vem um carro e atropela o jornalista, vem um grito antes. Aqui em São Paulo, um dia, eu vi uma buzina. O cara fez uma buzina, ele buzinou um grito, sai da frente, Satanás. Ô, buzina! Buzina. Miguel, um convite para você vir aqui no nosso podcast, cara. É muito legal ouvir sua história. O chefe indicou você aqui hoje, falou assim, cara, Miguel tem que vir aqui. E você ganhou um irmão. Obrigado. Eu tenho são 22 anos já de amizade com esse cara aqui. E eu nunca vi um diferente disso. Ele é esse cara incrível. O Marco, se ele não puder ajudar, ele não vai atrapalhar. Você só nunca vai ver um Pix dele, esquece. Fora o Pix. Meu Deus do céu. A intimidade é um dos piores problemas do ser humano. Né? Ainda ao vivo, né? Não, primeiro é o homem de Deus. Agora tá falando que eu sou mão de brincadeira. vaca. Não, você não é mão de vaca, não. Para. Você não é mão de égua. Ô, gente, cara, Miguel, você é uma benção, irmão. Você, chefe, um prazer ter o senhor aqui. Roberto Marinho, era pra você ter vindo aqui com o teclado pra gente fazer um cenário aqui ao Mas é vivo. porque, como foi uma loucura, agora na próxima eu me preparo, porque meu teclado ele não tem a caixa de som dele. Não, Fábio, o Roberto tá virado. Agora ele anda com teclado, um teclado Korg, uma sanfona. Roberto, Um teclado daqueles aqui que toca aqui. ele tá assim agora? 2 caixas de retorno. Uma banda, né? Uma caixa com um monte. Eu falei, o que tá dando o Roberto? Tá ficando velho, tá ficando doido. O senhor acha que a conversão do Roberto chega ainda? engraçado é que é pra melhorar as coisas pra ele. Pra mim, é só pra ele cantar, rapaz. Não. Ele canta, ele não quer nem saber quem sou eu mais. E eu suspeito que ele canta no playback. Nossa, Aliás, que ele dubla. Ó, começou o inimigo operar. Ó, Roberto. Ó o levante contra o seu ministério aí, Eu Roberto. gostei. você toca de verdade? Tá falando que você tá dublando no teclado? Eu acho que ele dubla. Porque as pessoas não Ô, acreditam. Fábio, Olha pra mim, Beto, você dubla? o Roberto tá comigo há 17 anos. Tem Sério? 2 momentos que é muito interessante. Fala. Sempre na madrugada, nas vigílias, né? Eu percebo quando ele dorme em pé. Pergunta como? Como? A nota musical trava. Tom. Roberto, ele muda. E segundo, uma vez eu estava no aeroporto, rapaz. Ele usava uma bolsa aqui atrás, ele estava com outra coisa aqui na frente. Ele conseguiu dormir em pé. Parecia um cavalo. E ele dorme. Ele conseguiu dormir em pé, porque a bolsa deu o balanço certinho, que ele não ia nem para frente nem É para os trás. momentos que a gente dorme, né? Mas em pé. Eu já vi isso. Dormir Isso é verdade. Em pé? Não, em pé eu nunca vi ele dormir, não, mas ele dorme muito Mas, fácil. gente, a grande revelação da noite, que eu já desconfiava disso, o Miguel agora revelou. O Roberto Marinho não toca, ele usa playback na noite. Eu acho que ele usa. Se eu estiver muito cansado, acho que ele dubla. Eu já vi ele sair do teclado e continuar. A mesma música? Será que é revelação É o isso? F1. Tá vendo? Deus amigos anos. É o F1. Não, É então, o quê? F1. a que é máscara F1? caiu, meu. Ah, o anjo. Você tomou o anjo do pastor Eloy. O F1. Saudoso pastor Sangue Eloy. de Jesus tem poder, meu Deus. O F1 ele Recebe a unção do Jorginho de Xerém, irmão. manda as músicas. Fábio, para terminar agora de Bora, verdade, de quero verdade. agradecer ao Miguel. Miguel, obrigado por ter vindo, tá? É uma Prazer, oportunidade boa. Pelo menos para te ver, para te rever, você é filhão. Prazer, tudo Você meu. está 16 minutos aqui do estúdio. O Fábio é um irmãozão de longa data, é um empresário bem sucedido. Ajuda o Miguel no que você puder, tá bom? Miguel, vamos ser irmãos, irmão. Vamos ser amigos, conta com a gente.
Naira, já sai com ele daqui agendado já, pra você vir aqui pra gente ter um momento com você. Só não me dá esse negócio de cabrito nem cavalo, pelo amor de Deus. Não tem onde Rapaz, colocar, eu dei bonito, ele tá falando que era um pelhão ingrato. Que eu dei os bichinhos bonitinhos demais, cara. Cabrito tá parecendo um rinoceronte. não. O senhor tá quase ordenhando lá. Pense num cabrito que não pode ver ninguém e sai bater na cabeça. Eu falei, vai cometer um crime uma hora dessa. Ó, Fora aquela barrigueira, aquele cavalo miserável. Não fala isso do manga larga, de baixador, Larga. competidor, aquele ali. A mãe dele. do quê? Não, se você ver a propaganda. Não, eu vou te mostrar a propaganda do carro. Que a mãe dele ganhou prêmio de não sei de quê. Que ele é machador, que tem que O ser problema treinado não é o cara fazer propaganda, é você acreditar. Você é um empresário, como é que você Mas eu vai se entendo meter de no negócio? cavalo. Por isso, como é que você vai comprar uma coisa que você não entende? Mas ele convence, né? Não, Poxa vida. o chefe, o cara que comprou na fazenda do cara séria, são ricos. Não, Eles não precisam enganar a gente. Vamos encerrar Vamos o encerrar. podcast aqui. Vamos lá, Miguel, pra pessoa, quem tá te ouvindo agora, o Marco, pra achar você, qual que é a sua rede social, irmão? Minha rede social caiu tem uns 15, 30 dias, mais ou menos. Derrubaram aí, mas Deus quiser aqui uma semana mais ou menos já volta. E quando voltar, só acessar lá. Miguel Oliveira, Miguel Oliveira Oficial 0 no Instagram. Oficial zero. Oficial 0. E o do Marco? Fizeram tanto fake no nome dele que agora... O meu já tá aí online, a pessoa tá assistindo. Então o do Marco já tá Vai aqui. ficar gravado. No YouTube, quem for procurar, procura o Marco Feliciano e o maestro Roberto Marinho, né? E o Fábio. Fábio Alves, você que tá me ouvindo aí, vai lá no meu perfil agora, segue lá, Fábio Alves. Louco, não. Fábio Alves Brasil com Z. Ou vai lá no Desperte o Louco. E no YouTube, cara, a gente criou um canal pra abençoar vidas, de verdade. No YouTube, você vai lá no Desperte o Louco. Vai estar todo esse episódio lá, ao vivo, gravado, tá bom? Valeu. Pastor, Miguel, cara, muito obrigado pela vida de vocês. Tamo junto. Roberto Marinho, obrigado. E despeça de vocês, o pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado por ter Boa ficado noite, conosco gente. aqui nessa madrugada toda. Valeu, Fábio. Até Parabéns. mais. Desperte o louco. Tamo junto. Desperte o louco, que é em você. Valeu. Boa noite.